Olá, seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada. É esse podcast que começou na Inglaterra, tá rodando o mundo, porque agora tá no Brasil, está em Goiás. E hoje nós temos um retorno do podcast, nova temporada, temporada 2025. E as próximas edições agora dessa temporada, nós teremos vários empreendedores que serão entrevistados aqui, trazendo aí insights para você começar o seu negócio, contar um pouco como é empreender, contar os desafios, contar como funciona aí a dinâmica de cada um, vários empreendedores de diferentes áreas. E hoje nós estamos aqui num lugar muito especial que eu conheço recentemente, né? É um lugar novo, um lugar aconchegante, um lugar muito... até pelas imagens vocês podem ver que é um lugar incrível e uma pessoa que... nada melhor do que começar com alguém que você conhece muito, uma pessoa muito gente boa, uma amiga de longas datas. Eu apresento para vocês Daniele Alves. Seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Pois é, a Daniele Alves que tem o SPA e hoje vai contar um pouquinho da sua trajetória, que você venha aí aprender algo, que você venha inspirar, ser motivado para começar o seu negócio ou pegar algum insight aqui nesse bate-papo que a gente vai conversar sobre a história da Dani e sobre sobre a história da Dani Alves e também do SPA e do negócio dela aí nesse dia de hoje. Então vamos começar, Dani. Me conta um pouquinho da história da Dani Alves, né? Essa história que eu conheço boa parte dela, mas conta para os nossos ouvintes um pouquinho aí desse novo negócio, quando começou tudo isso, esse lugar muito bonito hoje, mas como que começou? Então, eu sou formada, né, na área de fisioterapia há mais ou menos 7 anos. Inclusive, conheci o Paulo na faculdade, né? Éramos companheiros de banco ali nessa trajetória. Então, eu me formei em fisioterapia e desde então, né, como a fisioterapia tem muitas áreas, eu fui, né, analisando qual área que eu me identificava mais. Passei por algumas áreas, inclusive, trabalhei com idosos, depois com pilates e sempre com a massagem. E aí eu fui testando algumas áreas, mas a que eu mais me conectei realmente foi a massagem. Então, hoje eu atendo só massagem. E é incrível porque o SPA, ele foi criado justamente para trazer essa conexão cliente profissional e cliente vida pessoal e aquilo que ele busca, né? Porque não é só fazer massagem. Entenda. A massagem, ela vai muito além da estética, muito além daquilo que a gente vê nas redes sociais, né? É uma conexão realmente interna. Então, esse ambiente aqui que vocês estão vendo, ele foi criado justamente para trazer ainda mais as pessoas para se reconectar, tanto com a natureza, quanto com a sua parte interna, né? O seu interior, né? Então, as pessoas hoje estão muito agitadas, elas estão muito irritadas, muito ansiosas. Então, o ambiente do SPA eu preparei para complementar o meu trabalho e o meu atendimento. Nossa, que bacana. E hoje, então, além de massagem, vamos dizer assim, é algo que mexe com a autoestima, mexe com a paz interior, né? Aquele, vamos dizer assim, aquele descanso, aquele relaxamento, algo que traz um bem-estar. Não é só uma massagem, tem algo mais aí, então. Sim, sim, porque antigamente as pessoas conheciam a massagem muito como massagem modeladora, massagem para cirurgia, né? E cada vez mais a parte terapêutica, a parte relaxante tem sido trazida de uma forma mais ampla entre as pessoas, né? Aham. Então, hoje aqui no SPA a gente atende várias técnicas, desde a estética até o relaxamento, até a parte terapêutica, né? Que daí já envolve talvez até um pedacinho da fisioterapia, porque é realmente muito importante. Então, assim, quando eu faço o meu atendimento, eu sempre gosto de olhar para o paciente de uma forma 360. Então, não é só destinado àquilo ali que a pessoa trouxe para mim, só aquela queixa, né? Porque Entendo. atrás daquela queixa ali, tem outros fatores que também precisam ser alinhados para que aquela pessoa realmente
tem uma melhora significativa. Nossa, eu compreendi. É uma visão holística mesmo, uma visão Sim, completa. sim, com certeza. Que bacana. E falando desse espaço aqui, primeiro, Quirinópolis, nós estamos em Quirinópolis, falei em Goiás e não verdade. citei Quirinópolis. Como que foi a ideia de fazer... Tá, você contou um pouco da sua profissão, do seu início, mas fazer um spa numa cidade relativamente pequena, foi um desafio? Como que foi? Me conta um pouquinho. Conta para os nossos Cara, ouvintes um pouquinho. olha, gente, sinceramente, foi muito desafiador. Ainda é, né? Porque apesar de eu atender há mais de 7 anos, eu ainda me sinto uma criança, né? Eu sempre digo que todos os dias a gente aprende algo. E Verdade. ensina algo. E, né, vivencia algo. Então, assim, quando eu comecei a massagem, inclusive eu tinha outro nome, não era spa, era Dani Físio e Estética. Então, assim, naquele primeiro momento, aquilo ali era o que eu queria, né? Aham. E aí... Pra você, naquele momento, já estava bom, de certa Aham. forma. Então, sempre em busca de realmente chegar no meu objetivo, e aí a gente já entra um pouquinho naquela análise que nós fizemos, a sua análise. Aham. Então, assim, eu sempre fui em busca, rumo àquilo que eu queria. Porque Aham. dentro de mim eu já sabia onde eu queria estar, né? Onde eu quero estar, que eu estou no processo. Aham. Mas aquele nome naquele momento estava ok. E aí, com o passar dos anos, eu vendo a necessidade dos meus clientes, dos meus pacientes, eu comecei a despertar. Falei, olha, tá chegando a hora de eu fazer uma migração. Não só de local, como ambiente, como essa preparação aqui, né? A natureza perto de mim, que é uma coisa que eu gosto muito. E a natureza perto das pessoas, para elas realmente entender essa necessidade. Aham. Que nós estamos todos conectados. O tempo inteiro a gente está conectado. Então foi onde eu migrei, né? Fui buscando formas de chegar até aqui, onde eu estou hoje. Sim. E tem sido desafiador, viu? Vou te contar um Desafio em negócio. cima de desafio, né? Mas é uma beleza, gente. Mas é bom, desafios é sempre bom para tirar a gente da zona de conforto, né? Isso é muito bom. E para quem é só uma questão aqui que ela trouxe que desafio em cima de desafio. Empreendedora é isso mesmo. É gente. isso. Não vai achar que é algo que vai ser tão fácil assim, mas também pode. Aqui a gente vai contando aqui, ela vai contando a história dela. Vocês vão vendo que mesmo com os desafios ela foi enfrentando e vai vencendo todo dia um pouquinho mais. E Dani, me conta assim, tem algum fato curioso, algo que você da sua trajetória, pode ser da vida pessoal, um momento específico, às vezes da vida profissional mesmo, que foi um fato que você gostaria de trazer pra gente hoje? Tem algo assim que vem à lembrança? Olha, as pessoas sempre gostam de me perguntar assim, Dani, como que, né, você escolheu, né, a massagem? Como você escolheu trabalhar com a massagem sendo que você é fisioterapeuta? Às vezes as pessoas até confundem um pouquinho isso daí, né? Ah, sim. E eu sempre costumo dizer que eu não escolhi a fisioterapia e muito menos a massagem. Eu fui escolhida. Desde muito cedo, né? Eu sempre ajudei os meus pais no comércio que eles têm. E o meu pai, ele trabalhava na feira, vendia carne ali, né? E sempre no final do trabalho, ali perto da gente ir embora, ele sempre falava, filha, faz uma massagem aqui na minha mão tá doendo. Aí ele ficava lá, né, com a mão. E aí eu pegava e, assim, inconscientemente, pegava a mão dele, fazia alguma coisa ali, que na minha linguagem, né, era uma massagem. Aham. E ele achava muito bom. E aí ele falava, nossa, é muito gostoso, é muito bom isso aqui. Aí chegava em casa, né? Ele que não é bobo nem nada. Esperto. Deitava na sua rede para descansar. Filha, agora você faz uma massagem nos meus pés? E aí eu pensava, gente, mas tá me explorando já, né? Que é isso? A massagista estava em casa, Mal né? sabia eu que eu já estava treinando. Então, gente, assim, de fato, aquilo ali, o mundo, né? O universo já estava me preparando de uma certa forma e eu nem sabia. Então... é isso, eu sempre falo que a massagem me escolheu e isso é um fato que me marca muito. Nossa, que história, né? E marcante, porque começou dentro de casa, né? Sim. Você estudou fora, mas ali em casa você foi Sim. escolhida, né? Não, Como você disse. justamente. Que legal. Pensando muitos empreendedores que estão começando mesmo, né? E outros que já começaram, estão no início.
às vezes ele tá fazendo as coisas em casa, ou então às vezes tem um local específico, mas ele tem essa mistura de coisa pessoal, profissional, de tempo, de, sabe, de negociação, tem questão de amizade. Como que funciona para você essa separação? Foi fácil separar? Foi a parte profissional, a Dani da vida pessoal? Como que você... Foi fácil e como que foi? Ou não foi? Assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito, não diria emotiva, mas mais emocional do que racional, vamos por assim. Entendo. Então, eu tenho muito apego, de uma certa forma, com as pessoas. Então, separar isso é um pouco desafiador. Não vou dizer que foi desafiador, porque eu ainda estou no processo, né? Então, recentemente, eu mudei os meus contatos, porque até então... O meu número pessoal era o do agendamento. Então, agora eu desvinculei os contatos, né? Desvinculei o agendamento. Então, hoje não sou eu que faz mais agendamento, reagendamento, agendamento, essas coisas todas. Eu tenho alguém que faz isso de uma forma online. E eu sempre tento, assim, cuidar das pessoas de uma forma muito próxima, mas não... me vincular tanto, né? Porque realmente tem que ter esse profissionalismo. Mas eu também não deixo de ser muito humana, né? Quem já foi atendido por mim sabe que quando a gente está ali em atendimento, ou até mesmo um pós, eu sou muito humana, porém eu tento não me relacionar tanto. Mas é desafiador, viu, gente? Ainda mais eu que gosto tanto de falar, conversar, estar com as pessoas. Isso é bem desafiador para mim, eu confesso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você trouxe anteriormente falando sobre a questão de todo o efeito da massagem em si, mas de todo o tratamento, essa visão holística do que você faz aqui. O que você diria para os... Falando de propósito mesmo, como que você diria para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo, por que você faz o que você faz? Ou seja, qual é a motivação? O que te motiva? Olha, pergunta difícil, hein, gente? Essa agora foi bem estratégica. Olha, por que eu faço o que eu faço? Cara, é uma missão. Eu considero que realmente, assim, é uma missão de vida. É uma coisa, assim, surpreendente. É uma coisa que eu não sei, às vezes, talvez, em palavras, explicar para vocês que estão me assistindo. Mas quando eu entro... em cena, vamos pôr assim, quando eu entro em cena, que seria o quê? Não é que eu tô insinuando, né? Mas quando eu entro em cena para atender uma pessoa, eu costumo dizer que é como se a pessoa estivesse passando de uma forma, de um raio-x ali para me atender. Então, é um envolvimento de alma, é uma conexão de alma mesmo, sabe? Outro dia, eu tive 2 feedbacks muito interessantes. Uma amiga deu de presente para outra amiga uma massagem. E aí eu tinha percebido que essa pessoa tinha ficado assim muito emocionada durante a massagem, mas eu deixei a pessoa super à vontade, até porque a sala é bem escurinha, então a pessoa ficou ali quietinha. Próprio, para ser bem acolhedor mesmo. E aí quando essa pessoa saiu dessa sala, ela encontrou com a amiga aqui na recepção e falou assim: amiga, eu não tenho nem palavras, né, para mensurar o que foi esse presente na minha vida. Nossa, que incrível. Porque realmente essa massagem foi para mim um abraço na alma. E olha só, um abraço na alma. A massagem foi um abraço na alma dela. Então, naquele momento, a pessoa começou, né, a chorar, ficou muito emocionada ali com a amiga, e foi uma conexão muito interessante. Então, eu percebi que o que eu sinto na alma, né, no toque, né, na conexão, essa pessoa conseguiu também, sabe? Nossa, incrível, né? E o outro feedback que eu tive de uma paciente, ela veio para mim para fazer uma drenagem. E outro fato muito interessante é que às vezes a pessoa chega com uma queixa, mas como eu disse anteriormente, tem várias outras coisas ligadas. Então ela veio para fazer uma drenagem facial e corporal. E eu percebi que essa pessoa estava muito angustiada. Essa pessoa estava agitada, sabe? E aí eu comecei a fazer uns pontinhos na cabeça dela, né? De massagem de shiatsu. Para realmente conseguir liberar essa energia e que ela conseguisse
reorganizar a energia vital dela dentro do corpo dela. E, de fato, eu consegui. Essa pessoa se emocionou muito. Sim. Mais uma vez, a pessoa chegou, né, até mim. Falou, olha, eu não sei como que você sabia que eu precisava daquilo, mas quando você encostou no topo da minha cabeça, é como se estivesse passando um raio de luz no meu corpo. Nossa, marcante, hein? Gente, eu juro que eu tive, assim, que me segurar vendo aquela pessoa falar aquilo, porque, assim, eu arrepiei. E aí, ela começou, né, a chorar e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Porque, às vezes, a gente pensa, a pessoa chorar, né, não sei o quê. Não, tá tudo certo. É normal a pessoa. Até mesmo na massagem, a pessoa pode se emocionar. Então, eu tive que me segurar de uma certa forma e eu disse pra ela, realmente eu mudei um pouquinho a estratégia da sua massagem pra realmente atender aquilo que você não só buscava, como precisava. E aí ela foi embora e depois eu realmente, eu confesso que eu me emocionei, porque foi uma semana... Só de eu falar isso, já me dá uma travada aqui, viu? Porque, assim, foi uma semana muito desafiadora naquela semana. E... Gente, sério que eu nunca, em, sei lá, 8, 7 anos que eu trabalho com massagem, nunca tinha passado na minha cabeça mudar de profissão. Ah, não, eu vou parar com isso daqui, eu vou tentar outra coisa, tá tudo muito, né, desafiador. E aí eu cogitei naquela semana, mas eu falei com Deus, Deus, se realmente o Senhor tem um propósito na minha vida, nas minhas mãos, se isso é uma promessa de Deus, como meu pai tanto falava, então o Senhor vai me provar de alguma forma. E aí ele foi lá e... Bem nessa semana. Não foi nessa semana, foi nessa pessoa, nessa semana, e de uma forma assim que eu arrepiei, gente. Sabe aquela coisa assim, você não tava num ambiente frio? Então eu falei, então, realmente, vambora, né? Desafios vêm, mas a gente vai lá e supera e não desiste. Importante trazer essa questão do propósito, do porquê você faz o que faz, porque muitas pessoas não param para pensar na motivação delas. Sim. E não só no sentido de estar motivado, mas saber o que a motiva. E às vezes é um propósito, às vezes e propósito é algo que você propõe a fazer, tem vários significados de propósito. Mas quando você tem o propósito definido, que você propõe a fazer algo, porque você tem sentido para você, aquilo é o seu propósito, viva esse propósito. E aqui a gente está trazendo, a Dani trouxe algo muito marcante que chegou a emocionar. Então, assim, é impactante, porque você impacta na vida das outras pessoas. Você impacta na vida das outras pessoas e também é impactado. Por isso que a gente precisa de agir, mas olhar um pouco, fazer essa parte introspectiva. E hoje aqui a Dani trouxe algo incrível pra gente. E outra coisa muito interessante, quando você fez essa pergunta, né, que o que me move e tudo mais, realmente tem dias e dias, né? Tem dias que a gente acorda, eu particularmente, eu falo, nossa, hoje eu não quero. Hoje eu não vou, hoje eu tô... Nossa, eu vou ligar para o secretário e pedir para cancelar a agenda. Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembro, tem alguém que precisa de você. Tem alguém esperando você para melhorar. Então, assim, aí é onde eu levanto e eu falo, vambora. Vambora, e eu venho, atendo e vou embora melhor do que eu cheguei. Porque realmente é uma troca. Da mesma forma que eu vou te tocar e você vai melhorar, aquele mesmo toque, ele também está me conectando, está me enchendo, seria isso, né? E isso foi uma coisa muito interessante, Paulo, quando a minha mãe faleceu, né? Então, assim, foi um momento muito frágil da minha vida, que eu tive todos os motivos para mim não ir atender e todo mundo iria entender, né? Que estava, né, num momento ali de luto. E foi aonde eu mais tive força e foi aonde eu mais, digamos assim, considero que eu me recarreguei, porque a energia realmente é uma troca. Então foi praticamente no trabalho que você conseguiu forças nessa troca. Sim, eu considero que o trabalho, a bike, né, que na época eu me empenhei bastante na bike, e a terapia foi os 3 principais motivos que realmente, gente, me fizeram, assim, superar e não me entregar um luto ou uma suposta depressão, se fosse o caso. Entendi.
E já falando de bike, né? Você que já andou, já pedalou, andar não, né? Quem fala bike, quem pedala fala que andou, andou não, mas já pedalou, já andou vários lugares de Goiás, né? Eu não moro no Brasil, mas já acompanhei muito essa bike em vários lugares, nas fotos aí e nos vídeos. Além de bike, e me conta um pouquinho da bike, né? Dessa sua relação com a bike, mas tem outros hobbies que você tem... eu sei que tem um, mas deixa você falar. Mas tem. Quais são os seus hobbies? Ou seja, quais são os seus hobbies e como você. Porque tem muita gente também que a gente até relacionou aquela parte do empreendedor se diferenciar na vida profissional e pessoal, de que ele se entrega tudo na vida profissional. E assim, tem certo momento que você está sozinho, você está começando, é você e você mesmo. É você e sua tela do computador, é você e as suas entregas, você tem que embalar, é você que tem que produzir, se for cozinhar, é você que tem que fazer. Mas, assim, se a pessoa... Tem um livro que chama A Única Coisa, que ele fala, no trabalho, a única coisa, você tem que focar e dedicar ela ao máximo. Mas, é como se fosse... você tem 5 bolas de fazer malabares. Uma delas, você joga, por exemplo, no chão e ela volta. Ela é de borracha, é o trabalho. Só que as outras é de cristal. E aí... As outras é a vida pessoal, onde tem família, tem relacionamentos, tem saúde. Tem coisas que você perde um pouco e recupera, mas tem coisas que não dá tempo de recuperar. Questão de saúde, mentalidade, de mente. Então, assim, é importante esse ponto. E aí a gente traz agora a Dani falar dos hobbies dela, né? Que é a bike, que ela já mencionou. Me conte mais essa parte. Então, gente, aí, ó, tá vendo? Aquela questão, né? Quando você conhece alguém a longas datas, se precisasse, ele até enumeraria. Nossa, palavra difícil, hein, gente? Olha, se eu falar uma palavra aqui com dificuldade, vocês não reparam não, porque eu tenho umas dificuldades com palavra com R no meio. E os carros passando qualquer coisa, gente, ó, perdeu o sol, mas acho que tá bacana. Vai dar certo. Pra nós. A gente não pode perder o jardim, né? Aqui é a imagem, né? Linda, né? Tem uma luz aqui, a iluminação, tudo. É verdade. Bacana. Então, eu gosto muito de ler, né? Ler, pra mim, é uma coisa assim que eu realmente vou em outro universo e volto. Eu amo, é uma coisa assim, falar, não, hoje você só vai poder fazer uma coisa. Eu falo, não, primeiro eu vou ler, aí depois eu acordo, vou primeiro ler, depois eu durmo um pouquinho e leio de novo. Então, assim, a leitura pra mim me relaxa muito, então em dias muito estressantes eu gosto muito de ler. Então, pedalar também, normalmente, no pedal eu tenho as minhas melhores ideias. Então, às vezes, você tá ali cansada, não vou não, mas vou ali fazer 20 quilômetros, 30 quilômetros. 20 quilômetros, vou ali fazer pouquinho, 20, 30. Não, mas 20 quilômetros. Pra quem pedala realmente é pouco, né? Então, aí você vai, sai, e aí no meio do caminho você começa a esquentar o corpo e a motivação começa a vir, e aí você... Não, eu vou mais um pouco. Aí quando você vê, você já tá lá no 35, 40, e aí as ideias, pelo menos pra mim, né? As ideias vão fluindo. Então, campanhas, né? Então, campanhas das mães que eu estou trabalhando em cima agora, porque eu mesma que monto as minhas campanhas. Então, no meu último pedal eu tive vários insights, sabe? Várias ideias de como montar essas campanhas. E, às vezes, também eu tô com alguma... não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Aí, do nada, você vai no pedal e parece que o negócio passa ali e te toca. Resolve, né? E aí eu já aproveito e associo o útil com o agradável, porque eu gosto muito de natureza, né? Gosto muito de natureza, gosto muito do céu. E aí essa conexão com o ambiente mesmo, né? Eu falo que o meu ambiente, meu habitat. E aí eu já aproveito e faço isso. Então, paro ali, faço algumas filmagens, faço foto do céu. Se eu pegar minha galeria ali, gente, só tem foto do céu. Céu, sol... Tudo eu tiro foto. Sou a tia das plantas, a senhora. E aí é muito bom isso. Então, para quem é empreendedor, né, já dando uma dica para vocês que estão começando ou que já estão no negócio, é muito importante você achar algo que te relaxe, né, que te traga motivação, que te traga novas ideias. E para mim o pedal é isso. Então, com alguém ou sem alguém, gente, eu sempre vou. Confesso que eu deveria ter um pouco mais de medo, né, por conta das rodovias e tudo mais, mas
Deus cuida. Tem que cuidar até agora. Vai Tem que cuidar. Que bom. Pois é, então você tem altas ideias aí, altos insights pedalando, né? Pedalando. Muito parecido assim, você acredita que, por exemplo, para mim produzir um vídeo, produzir algo, até mesmo pensar em estratégias de trabalho. Quando eu trabalhava na Inglaterra, fazendo entregas lá, nossa, eu tinha 1001 ideias, 1001 ideias. Aí eu parava, só punha nas notas do iPhone e seguia o trabalho. Mas se eu parasse, sentasse e falar, agora eu vou criar algo, vou criar um Reels, vou criar alguma coisa, aí é um branco, sabe? O famoso branco. Então, assim, eu não sei se era o fato de movimentar, de começar cedo ali, estar fazendo algo que, de certa forma, não era um hobby, eu estou falando de trabalho, mas que eu me movimentava porque eu andava muito. E naqueles momentos, nossa, era altos insights. Aí eu falava, nossa, eu tenho que parar para gravar alguma coisa aqui. Eu falei, nossa, não, eu vou anotar. E às vezes eu produzia ali mesmo. Mas se fosse para parar e ter aquele momento criativo, o criativo não vinha. Eu entendo um pouquinho você nessa parte, mas assim, o que você está falando é um pouco mais diferente, claro, que é a parte de se distrair, se permitir, né? Se permitir a cuidar de você, a divertir, e você vai às vezes sozinha, né? Não fica dependendo de alguém, se tiver alguém bacana, mas se não tiver também, não quer dizer que você não vá. E a própria leitura, né, também, você trouxe aqui. E te ajudou num momento difícil, né? Que você mencionou que a bike te ajudou naquele momento também, né? Agora a gente vai falar de um ponto que, assim, eu conheço a Dani já tem uns... a gente vai revelar as idades, né? Falando de tempos. Mas, assim, eu a conheço mesmo, eu tenho um tempo bem antes, mas que a gente tem uma amizade mais forte, assim, uma amizade mesmo, desde 2012, né? Então dá 13 anos. Então eu conheço ela desde pequenininha, mas em relação da amizade mesmo, tem 13 anos. Tô até me sentindo grande agora, viu? Não, obrigada, agora eu fiquei feliz, gente. Grande. E aí, desde 2012, na época da faculdade, né? Que ela já mencionou aí. Eu fiz jornalismo, lá na época, em Rio Verde, a gente viajava todos os dias, e ela fazia fisioterapia. Então. Tem muitos dias, né, Dani? Rapaz, tem ano, hein? Tem. Nossa! Gente, às vezes eu paro pra pensar, e assim, é um salto, né? Porque quando você tá na faculdade, aí você pensa assim, primeira coisa vou me formar e vou ficar muito rica. Não, essa parte você corta. Essa aí, se fosse na edição, a gente fala, não, essa parte a gente corta. Não, essa parte você corta, produtor. Mas assim, quando você tá na faculdade, você pensa assim, nossa, vai demorar uma vida, né? Até chegar lá, na hora da mão na massa, como o povo diz, né? Piscou, foi. E aí, depois de formada, é um boom. Porque, veja só, às vezes, quando eu falo que, mais ou menos 7, 8 anos, gente, de fato, não é porque eu não sei quando que eu me formei, não, mas é porque, às vezes, você até se perde. Porque antes era fácil, né? 1, 2 anos, e de repente, 8, 7, 5, é muito tempo. Acelera o tempo, né? E é uma amizade que perdura, que, tipo assim, a gente se fala, às vezes com o tempo se fala, mas quando se fala é aquela energia da mesma, porque a dinâmica da vida, ela é corrida, mas se fala com a mesma energia de antes. Sim. Quando vem em Quirinópolis, poucos lugares que eu volto, assim, em relação a amigos, até familiares mesmo, é um lugar chave, que se eu não vim na sua casa... É como se não tivesse vindo no Brasil. Então a gente marca, já tem que deixar agendado. Isso é muito bom, sabe, essa amizade. E o podcast Rota da Jornada 2025, recomeçando agora com esse novo formato, trazendo você, é um momento incrível. Dani, me conta um pouquinho... Você ia falar alguma coisa? Não. Me conta um pouquinho sobre como que é a sua organização, o seu planejamento. Você já trouxe alguns insights aqui, mas, por exemplo, pensando na sua semana, no seu dia a dia, assim, o que você faz que te ajuda a ser um pouco mais organizado, um pouco mais, que você sente que tem mais planejamento, ou seja, tem uma ordem, um passo a passo ali, para que as coisas aconteçam? O que você poderia dizer? Então, como eu disse no início, né, eu ainda sou um neném nessa questão da logística das coisas, do aprendizado. Sim. Então, todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa, inclusive na parte do empreendedorismo. Mas uma coisa que me ajuda muito é ser realmente organizada. Que é montar ali um roteiro para se fazer durante a semana.
E um Sim. passo a passo, digamos assim, vamos imaginar, hoje é sábado, né? Aham. Então, no final de semana, por exemplo, já falando um pouco de vida profissional e vida pessoal. Sim. Então, é no final de semana que eu monto ali o que eu vou fazer cada dia da semana de atividade física. A segunda eu vou pedalar e vou treinar. Mas na terça eu vou atender mais cedo, então eu vou na academia no final da tarde. E colocar os objetivos e realmente metas ao mesmo tempo. Aham. Porque se você não organiza, aí você atende muito cedo e vai até muito tarde, porque graças a Deus a agenda é muito cheia. E aí chega no final do dia e você fala, não vou não. Não preciso disso, estou cansada, mereço descansar. Mas, na verdade, você precisa da atividade física, não só pela sanidade mental, como também para você ter força e para você não se lesionar. E isso pensando não só para mim, que trabalho manualmente, mas igual para você lá na Inglaterra, que trabalhava nas entregas. Sim, sim. E de uma forma ou outra é desgastante. Então, eu sempre falo que a junção da atividade física com o trabalho é uma combinação perfeita. Sim. Então, é no final de semana que eu programo também as minhas marmitas, faço as minhas compras de alimento para a semana. E aí, no domingo, eu tiro um tempinho para o estudo, tiro um tempinho para a família, ver um filme, uma série, né? Fazer um passeio, ir na cachoeira com os amigos. Cachoeira é muito bom. O Inclusive. Goiás é muito bom de cachoeira. Ah, não, tem gente. muito. Na Goiás cidade tem é muitas. tudo. E a comida, então, né, gente? A comida Maravilhoso. é tradicional. E uma baita cozinheira, já que já entrou nessa questão. Olha, A gente já vai na casa dela, inclusive, né? Por causa da boca foi cozinha. feita para comer, gente. É uma frase que eu repito muito na Inglaterra. A filósofa aqui. Boca foi feita para comer. Inclusive, já tá dando uma fominha, gente. É, então. Então, e aí voltando pro planejamento aqui até mesmo da profissão, e aí eu tenho a minha agenda, né, porque assim, os meus atendimentos são todos mediante agendamento, inclusive antecipado. Se você chegar sim. aqui hoje, ai, Dani, você me atende à tarde? Não tem horário. Então tem que ser com antecedência. Então eu tenho uma agenda que eu sigo. E também gosto de, por exemplo, assim, planejar. Tal dia da semana eu vou tirar para estudar algo da profissão. Sim. Outro entendo. dia da semana eu vou parar para estudar algo de mentalidade, porque é uma coisa muito importante, Aham. né? Para você realmente se conhecer e conhecer o que você quer, para onde você vai. Inclusive, né, o trabalho do Paulo aqui é uma ótima opção para vocês. E depois também, nesse meio tempo, ter um momento ali de família. Porque também, se for pegar a semana que já é muito grande, né, de uma certa forma, e ficar só no trabalho, estudo, Sim. e academia, e exercício, não. Tem um momento também em família. Então, em alguns momentos ali da noite, por exemplo, eu tiro para ver um filme com o marido, para ficar com a cacauzinha, né? Então, é muito gostoso isso. E se torna muito leve. Porque se você fica muito focado só naquilo, eu particularmente eu não consigo. Aquela coisa assim, não, eu vou na risca, nada pode sair do eixo. Não, gente, seja leve. Você é flexível, então. Eu sou muito, assim, eu sou Sim, metódica, Aham. mas flexível. Entendi. Então, aquela metódica... Não é que... Ah, pode falar. Uma metódica flexível. Por quê? Porque, assim, às vezes, se você vai muito, assim, à risca, no final nunca dá certo. Fica aquela coisa pesada, né? Uma coisa que eu aprendi no planejamento, assim, pelo menos pra mim, por isso que é bom esse autoconhecimento, é que eu já baixei algumas planilhas do Notion, alguns templates, e ele era muito metódico, muito organizado. Eu falei, nossa, isso é muito bonito. Eu tentei colocar, não dei conta, sinceramente. Mas hoje, eu me entendendo que eu preciso do planejamento básico também, mas não aquele negócio, igual você disse. Tem gente que é assim, e tá tudo bem, inclusive, entendeu? Porque às vezes é o jeito dela. Mas você se colocar de uma forma que você não é o seu natural ou que você não consiga se adaptar, você vai se cobrar muito e não vai ter o resultado que você espera. E aí vem uma cobrança em cima da outra. Porque você não fez, aí você faz, não dá o resultado, você se cobra de novo e vira um ciclo. Então, assim, eu me entendendo, hoje eu tenho um planejamento básico, uma organização até bem definida para quem não tinha nenhuma organização. Os amigos Vamos conhecem. entrar em detalhe não, gente. Vamos entrar em detalhe não. Isso a gente conta um dia. Mas assim, de hoje não. Hoje eu tenho... eu sou flexível no ponto de... Primeiro, tem que estar no papel, mas eu sou flexível quanto a adaptações. Mas assim,
total improviso, já não consigo mais, não, sabe? eu Já, também. já me sinto perdido, já... Aí eu faço uma coisa que às vezes não era pra fazer, porque era menos importante do que a outra. A questão é que às vezes não é que você deixa de fazer, às vezes você faz uma coisa que é menos importante. Exato. E tem que fazer a mais importante. Sim, Então, sim. assim, trouxe uma dica incrível aqui. Trouxe ideias de planejamento para você não se cobrar tanto, mas também ter uma direção. Se coloque na direção, porque você sabe para onde está indo. Sim, com certeza. A direção, ela sempre é importante ter, né? Independente da velocidade, né? Independente da velocidade que você vai, você tem que ter um lugar para ir. Igual eu saio de bicicleta. Isso é um ponto muito interessante para vocês entenderem isso. Tá, eu quero fazer 40 quilômetros, mas você tem que ir para algum lugar. Sim. Eu vou para onde? Ah, não, eu só vou? Não, gente, não tem como, porque essa rua aqui mesmo, se eu for certinha nela, chegar lá e vou entrar dentro de uma empresa. Eu tenho que saber que para chegar nos 40 quilômetros, eu tenho que chegar no final dessa rua, virar para seguir, entendeu? E tá tudo bem se no meio do caminho você aumentar a sua meta, que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Quando você falou que pedala e sai pelo menos 20 km ou 30. Exato. Aí quando a fé aumenta, porque você já tá ali, tá na... Sim. E é a energia do movimento, né? Energia do movimento. Porque às vezes você também fica definindo demais o lugar e não sai, né? Então, assim, precisa de direção, mas precisa de movimento, né? Precisa de movimento. Então, assim, você tem que sempre ter esse planejamento versus ter estratégia de onde você quer ir. Então, assim, e um insight que me veio quando você estava falando sobre se programar, se organizar, planejar, porque tem várias palavras que pode definir isso. Sim, verdade. É sobre, assim, ai, Dani, mas... Eu te acompanho no Instagram e eu vi que recentemente você tinha parado com a bicicleta e você tava no tênis e aí do nada você tá na bicicleta de novo. Gente, tá tudo certo. A vida da gente é um movimento o tempo todo. Então, assim, como o empreendedor, ele de uma certa forma, ele é sempre ocupado, o que acontece? Às vezes você tem que focar numa área ali, fazer aquilo por uma temporada, depois você volta em outra área e aí você vai se... É como se você estivesse fazendo uma dança ali do bambolê, sabe? Um jogo de cintura mesmo. Então, digamos assim, eu precisei parar a bicicleta e o tênis para me fazer umas aulas de pilates. Tá tudo certo. Aí eu vou lá, faço as aulas de pilates ou de yoga, que inclusive é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E aí depois você volta para a bicicleta ou para o tênis, seja lá o que, né, como se diz, seu coração gosta mais, que no meu caso é a bicicleta. Então, tem uma frase você me fez lembrar uma frase da Oprah Winfrey, que ela fala que você pode tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, vem muito nessa ideia, né, de que, tipo, por exemplo, agora eu vou escolher fazer outra coisa. Tá tudo bem, né? É flexível. Tá tudo bem. Porque vai que você gosta de outra coisa mais, né? E assim, uma das coisas que a gente aprende muito é com novas experiências, né? E aí você tá trazendo algo que pode ajudar as pessoas no empreendedorismo. Então, não é só o negócio, não é só vendas, não é só criar produto. Também tem a sua vida pessoal, que inclusive vai fortalecer esse empreendedor. Porque o empreendedor, agora a gente estava falando mais cedo, como ele às vezes está sozinho, ele não tem a dinâmica de uma empresa. Porque a diferença de empresário é o que com o empreendedor é o quê? Porque o empresário, ele gerencia uma empresa, ele tem que tomar conta, e às vezes ele é empreendedor também, porque está sempre inovando. Mas o empreendedor, ele sempre já é característica dele de enfrentar desafios novos, de procurar caminhos novos, diferentes, ser disruptivo, procurar... ele sempre está querendo dar um passo além. E às vezes o empresário não. O empresário, às vezes, nem sempre, mas às vezes ele está só gerenciando aquela empresa e não está indo além porque não tem a visão empreendedora. Então, por isso que é importante que a Dani está trazendo essa questão de ter essa visão empreendedora. E aí, a gente já chegando para o final, eu queria te perguntar a respeito de como que você já falou de planejamento, agora como que você define os seus próximos passos, né? Como que você traça seus objetivos? Vamos dizer assim, a Dani tem uma meta daqui tanto tempo, então como que você planeja, não planejamento, mas como que você traça esse objetivo? Então, o fato de traçar os objetivos, eu já diria que realmente é desafiador. Porque assim, eu sei para onde eu quero ir,
tracei uma rota, mas às vezes aquela rota não deu certo, aí você tem que dar o balão, voltar lá no início, ou se reprogramar, igual um GPS mesmo, entendeu? Então não é porque você quer ir que você tem que ir lá, meter a cara e realmente ir. Às vezes você traça uma forma e aquela estratégia não dá certo, você tem que se reprogramar, sabe? E isso é uma coisa até interessante para quem aqui for da área da estética, né? Não sei se... não, nos produtos em geral, né? Uma dica. Quando você estava falando agora sobre esse assunto, me veio o seguinte, porque dentro da estética mesmo, em alguns momentos, você tem um leque ali de produtos, né? De massagens. E aí, tem algumas que saem mais, tem umas que saem menos, e tá tudo certo. Então, às vezes, você até faz essa brincadeira de tirar e pôr do cardápio. Ah, sei lá, acupuntura eu quase não vendo. Ah, então eu vou tirar por uma temporada, depois eu lanço. Ou monto uma estratégia diferente para recolocá-la no cardápio. Entendi. E assim por diante. Mas retomando aqui a pergunta do Paulo. Eu tenho muito mesmo o sonho dentro de mim de dar cursos. E foi uma das coisas que nós conversamos aquele dia. Também tenho vontade e sonho de ampliar o spa. Então, assim, vai ser várias respostas em uma só pergunta aqui, já juntando da parte que você perguntou no início, de como que eu resolvi montar o spa aqui numa cidade tão pequena, justamente por isso, por teste. Pode ser que eu montasse o spa aqui e não desse tanto certo, mas ao mesmo tempo pode ser que eu monte o spa aqui em Quirinópolis, em uma cidade que é consideravelmente pequena, e ele consiga se expandir em uma proporção que eu nem precise pensar em uma segunda cidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, já pensei em dar cursos, já pensei em expandir o spa, já pensei em mudar para outra cidade, que inclusive está em um dos meus principais planos. Ah, você vai mudar o ano que vem? Não, gente, não vou mudar o ano que vem, calma. Mas assim... a ideia está sendo... moldada. Moldada, Isso, ficando mais testada. madura, testada. Isso, com certeza. Já está um conselho aqui, né? Já está falando de que você pode ir testando a ideia, madurando ela e não fazer de supetão, né? Que a gente fala, de impulso, né? Sim. Mas também não se limitar, mas ir construindo algo. Pode continuar. Sim, porque isso, até de uma certa forma, ela me motiva. Porque aí você pensa assim, não, mas... eu montei o spa, é tão pequenininho, né? Eu tive muito esse... Eu não sei nem mensurar a palavra, né? Quando eu vim pra cá, essa sensação. As pessoas chegavam, ai, que lindo, que maravilhoso, ficou impecável, ai, que delícia, parece até outra cidade, nem parece que é em Quirinópolis. Sim. Aí outro dia uma pessoa entrou e falou assim, nossa, bonitinho, né? Você não acha que ficou pequenininho demais? Eu falei, eu não acho. Você sabe que eu não acho? Porque, assim, eu quis desse tamanho, desse jeito. Então, não tá pequenininho. Aqui cabe muita coisa, que a gente dá pra fazer muita coisa. Eu meio que levei na esportiva mesmo, sabe? Porque ferro e fogo não dá certo. Aí eu brinquei com a pessoa, zoei e tal, e passou. Mas, realmente, são coisas que a gente testa pra ver o que vai dar mais certo. Porque, digamos assim, se eu chegar em um momento que eu sentir que realmente já não me cabe aqui, assim como o meu antigo nome da clínica não condizia mais com o Eu Daniele 2025, eu falei, vambora. Entendeu? Eu tenho muito isso também. Então, assim, você tem que ter essa percepção quando você é empreendedor. Ai, Dani, mas quem que te contou que o Dani Alves Fisioestética já não casava com a Daniele? Ninguém, gente. Eu percebi. E aí, quando eu percebi, eu comecei a comentar com algumas pessoas, e as pessoas falaram assim, sabe que não parece mesmo? Então, é como se eu vivesse dentro de um outro lugar. Aí eu falei, não, peraí, vamos retomar as rédeas aqui. E aí foi aonde nós viemos pra cá. Então, faça testes. Faça testes. Sinta o lugar. Quero mudar para uma outra cidade. Vai lá vender seu produto, vai lá vender seu podcast, vai lá vender sua estratégia, né, de mentoria, qualquer coisa, né, a sua massagem. Vê se o público vai te
né, abraçar. E detalhe, Paulo, uma coisa muito importante para os empreendedores é ter a noção que nada é da noite pro dia. Ai, gente, eu fui Tem lá muita gente vender. hoje em dia aqui, ainda mais com a internet, né? Tem muita gente que acha que é... Não, beleza. E tem muita gente vendendo promessas, inclusive, que é muito rápido. Mas pode contar aí. Ah, eu fui, sei lá em Goiânia, atendi 2 finais de semana, Teles. Foi péssimo. Ai, foi péssimo, não tive quase nenhum cliente. Gente, 2 finais de semana, olha o tamanho que é Goiânia. Quirinópolis, tem 60 e... É perto de 60 mil, um pouco mais. A gente não tem exato. Não Mas tem exato, Mas né? é por aí, pra cima. Ai, nossa, mas Quirinópolis está muito ruim de cliente, de capacitação, captação de cliente. Quantos habitantes tem em Quirinópolis? 60 e tantos mil. Será que você não tem que mudar a sua estratégia de venda? De atingir o alvo? Será que você só não está estagnado? Então, tudo isso engloba a parte do empreendedor. Estudar o um negócio. teste, é estudar a estratégia de venda, é melhorar não só o ambiente, como o atendimento, como a aparência. Entendeu? Importante, É né? muita coisa. Nós poderíamos ficar aqui 1 hora só falando disso, sabe? E talvez isso seja um próximo podcast aí, né? Então, Rio Verde. Fui lá em Rio Verde, não deu certo. Gente, calma, não é na noite, não é da noite pro dia. Se você for pegar eu lá no passado, comecei dentro de um cubículo. Era um negócio de madeira que passava sol, calor, chuva. E aí depois fui pra minha casa, que o povo tinha que passar dentro da minha casa, usar o meu banheiro, aquele rolo. E as pessoas iam, por quê? Tem qualidade, entendeu? Sim. Aí depois foi evoluindo. E tá vendo que isso é um teste? Ó, fui no negócio ali do biombo de madeira, deu certo, mas não deu, aí melhorou um pouco. Outro teste. Passei por uma outra clínica que eu alugava com a outra colega, né, uma conhecida. Não Sim. deu certo, mas deu certo por um momento, mas depois já não cabia mais aquilo ali. Então, tudo é teste. Então, faça os testes, sinta o seu ambiente de trabalho, sinta a sua forma de venda e não desistir, gente. Não dá para desistir. Se sempre... adapte, mas não desista, né? Exatamente. Uma das coisas que é importante para o empreendedor, que você trouxe, que é o teste, ou seja, testa. Não é bater testa, não, viu, gente? Não é ir lá e dar murro e faca, não. Mas esse teste, ele no ramo do empreendedorismo, eles falam muito, é muito falado e muito divulgado o MVP. É o mínimo produto viável. Por exemplo, a pessoa, que é o teste em si, é o que você está explicando, agora de uma outra forma explicando também, para quem está nos vendo e nos ouvindo. Por exemplo, você vai vender, vai começar a fazer um bolo. Ah, não, quero fazer bolo para a cidade inteira, festa de aniversário. Faz os primeiros bolos, faz 1, faz 2, faz 3, testa, pede o feedback, como é que tá indo, o que você gostou, o que você não gostou, qual que é o sabor que sai mais, qual que é a cobertura que vende mais, tem mais melhor. Então, assim, aí nisso você já faz os outros bolos. Então, você vai testando. E isso vai te ajudar e muito a você ganhar confiança, ganhar conhecimento, saber de mercado, vai saber avançar o seu negócio é o que a Dani trouxe. Testa. Isso é um teste. O MVP é teste. Você vai vender camisetas. Vou montar uma confecção e aí, por exemplo, vou fazer camisetas e tal. Faz as primeiras 10, talvez, e começa a vender, vê que cor que vende, que formato, que tamanho, para quem é o público, e assim vai. Isso ajuda até na parte mesmo de traçar o objetivo. Porque quando você testa, né? Parece só que tem um carro, passou isso, Vou foi meio abençoado. alto. Você não está testando, não é nem somente o seu negócio, mas até os seus objetivos. Os objetivos. E não se... Até se às vezes aquele negócio é o que ele quer, né? Mas é isso. Exatamente. É uma palavra, uma frase muito interessante para ver se... Porque assim, eu quero vender bolo, mas eu também quero vender pão de queijo, eu também quero vender carne, eu também quero vender... Entendeu? Então, até esse teste te ajuda a olhar para o seu objetivo final, né? Sim. E um detalhe só pra gente finalizar essa pergunta, que as pessoas têm que ter bastante cuidado, Paulo, é só nesse teste a pessoa não se perder e confundir ela com o objetivo e ficar pulando de galho em galho. Boa também, outro insight, né? aí. Anota aí, gente. Anota. Observa. Inspirei aqui. Mas é sério, porque assim, às vezes você testou,
6 meses, aí não deu certo, aí você já vai para outra coisa. Quando o negócio ia começar a andar, você já pulou para outro galho. Quando a gente está trazendo teste, a gente está trazendo teste de sabor de bolo. Nós estamos trazendo teste de tipos de massagem para ser trabalhada. Eu posso escolher trabalhar só com pós-operatório. Aí eu faço o teste. Não deu certo? Eu vou para estética. Não deu certo? Eu vou para relaxante. Mas É tá esse dentro do tipo mesmo. de teste que a gente está falando. Então, assim, cuidado para vocês não se confundirem. Muito bacana, muito interessante esse site que vai ajudar muita gente. E o que você diria para pessoa que está começando? Independente se é com massagem, se é, às vezes está fazendo lá fisioterapia, então pode ser outros ramos também. A gente falou de bolo, alguém que vai mexer com, por exemplo, marmita, ou um empreendedor que quer começar no digital, quer mexer, por exemplo, tráfego pago, ou então ele quer, por exemplo, produzir vídeos, quer fazer alguma coisa assim nesse sentido. Qual que é o conselho que você deixa para essas pessoas? Ou seja, o que você diria? Você já trouxe alguns insights, falou de teste, falou de várias coisas aqui, de não pular de galho em galho, falou de cuidar da vida pessoal e não ficar só no trabalho, ou seja, e cada um vai olhar isso de acordo com a sua realidade, que é uma das coisas que eu trago na metodologia do método de negócio, que é essa questão de que eu não vou dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu digo para a pessoa, eu ajudo ela a construir o caminho dela, porque eu não sei como é que é a dinâmica dela, qual que é a rotina dela. Então, assim, não adianta eu falar para ela fazer algo hoje, sendo que, por exemplo, o sábado dela, ela, por exemplo, ela é de uma religião que não permite fazer no sábado. Então, não adianta, é a realidade da gente, a gente constrói e aí eu ajudo a pessoa a construir. Mas, qual que é o conselho que a Dani Alves traz? Hoje, já, igual você falou, está construindo, né? Todo empreendedor, ele não para. Não. Então, assim, está no patamar hoje que já tem novos desafios chegando. E novas metas novos objetivos e metas sendo olhados para frente. Para quem está começando, qual que é a dica? Olha, gente, eu nem diria dica e muito menos traçaria um roteiro aqui para vocês, né? Na verdade, quando o Paulo me trouxe esse podcast, me veio muito uma palavra na mente. E isso também já está muito relacionado com o que nós fizemos na minha análise. Mova-se. A palavra é mova-se. Ai, como assim mova-se? Se vocês pegarem esse podcast aqui todinho que nós conversamos, tudo está relacionado com movimento. Andar de bicicleta, fazer as entregas lá na Inglaterra, montar um cenário para gravar alguma coisa da parte digital, atender alguém ali na massagem é um movimento. Então, mova-se. Ai, mas como assim? Você está falando de alguns trabalhos. Eu não tenho trabalho, eu não sei o que eu quero, eu não sei por onde começar. Pronto, você vai se mover da mesma forma. Mas eu não tenho lugar para ir, Dani. Como é que eu vou me mover para lá? Fazendo uma avaliação com o Paulo, como que chama? Perfil comportamental. Perfil uma comportamental. Boa. Principalmente para quem está começando, tipo, não sabe para onde olhar, não sabe os talentos, as competências, não sabe, assim, coisas que são naturais dele, sabe? A gente tá falando aqui para entender, para quem não está entendendo, perfil comportamental é uma análise que vai entender o seu perfil, ou seja, entre os 4 perfis, sempre tem um mais dominante, 1 ou 2 normalmente. Aí a gente vai trabalhar para entender se é o executor, se é o analista, se é o comunicador, se é o planejador, para que você entenda como você age naturalmente, como você pensa, a sua mentalidade, para que você conheça um pouco mais de você e você possa já olhar para alguns pontos de negócios que têm a ver contigo. E se você já está começando a caminhar, para que você entenda aonde, por exemplo, você poderia parar, onde seria uma procrastinação, ou seja, um ponto ali de atenção que você vai trabalhar para que você avance muito mais rápido. Então, assim, perfil comportamental é uma ferramenta poderosa que eu aplico tanto ela separado como também dentro do método, do meu método, que é de negócios, assim, focado em desbloquear os negócios mesmo, ou seja, começar, às vezes tem um bloqueio ali, a gente ajuda a pessoa a começar, e essa ferramenta, ela vem para, vamos dizer assim, destravar mesmo. Ali traz questões pessoais, emocionais, questões de mentalidade, questão de como você age no mundo, seus comportamentos, a forma que você pensa, e também a parte de seus talentos e competências, que é muito importante para você já ter um pouco mais do norte, para você
se direcionar. Mas pode completar, Dani. Você está falando do movimento e do perfil e tudo E outra mais. coisa, Paulo, é que, tipo assim, hoje em dia, né, atualmente, tá muito mais fácil isso. Tá mais, como que eu usaria a palavra? Tá mais à tona, talvez seria essa palavra. Tá com mais Alguma coisa evidência, mais fácil acesso. O quê? É esse profissional, que no caso é a sua profissão, né? O que você trabalha hoje com a avaliação aí, com o que você acabou de explicar, para ajudar alguém a ser instruído. Então, Sim. antes, vamos pegar ali na nossa época de faculdade, você já tinha se formado em jornalismo, eu em fisioterapia, mas ao mesmo tempo a gente se sentia de uma certa forma perdido. Sim, sim. Né? Já entra na faculdade um pouco perdido, né? Aí entra com uma vontade, sai de lá com outra vontade. Só já que você trouxe. Por exemplo, eu entrei lá e falei assim, nossa, eu vou ser... Porque eu já trabalhava no rádio. Falei, nossa, eu vou ser radialista, trabalhar nas rádios do Brasil e tal. Depois eu já apaixonei por exemplo, livro reportagem, já fui outras coisas, sabe? Produzi algumas coisas de TV, mas quis mais a escrita. E depois saí de lá fazendo outras coisas. Então, assim, bem diferente. Mas, Não, e só para descontrair aqui, né, a gente entra na faculdade perdido, tipo assim, sem saber para onde vai, e aí depois você sai da faculdade formado, perdido e com muitos boletos. Os boletos, eles vêm na caminhada mesmo. Então, mas voltando aqui com o que nós estávamos falando, né? E outra coisa também que eu diria como uma dica, já partindo do mova-se, né? Do movimento, do movimentar, é você fazer uma lista. Que aí já entra novamente no planejamento, no planejador, que é o quê? Eu gosto, Dani, de gravar vídeo. Eu tenho facilidade de gravar vídeo, tirar foto. Gente, hoje tá muito em alta. Então, fazer uma lista de coisas que dá pra começar. Sabe? Eu, sei lá, eu me adapto assim em qualquer ambiente. Gente, eu já fiz tanta coisa nessa vida. Já vendi chocolate, bolo de pote, Nossa, trabalhei em mercado. Já vendeu produtos de cosméticos, né? Em revista? Cosmético, não sei quem vai lembrar, né? O pessoal aqui do Brasil vai lembrar aquelas revistas que tinha no... Correios? Nos Correios, a Hermes. Gente, eu vendia Jequiti, Avon Natura, tudo que vocês pensar. Produto erótico. Eu gosto de vender, gente. Eu acho assim que se um dia minha vida der errado, na fisioterapia, na massagem, que seja, eu vou vender alguma coisa. Inclusive, vendo chá também, gente. Não é só massagem, vendo chás também. Famosa quem queria. E assim, você percebeu que ela trouxe um ponto. Eu gosto de vender. Primeiro, venda é muito importante, mas mais importante ainda é você saber o que você gosta. Ela pode fazer o que for que ela vai vender. Por quê? Porque ela vai arrumar formas de vender aquilo. Vai se fazer tangível. Sim. Então, é um ponto importante. Quando você se conhece, você sabe se você tem mais facilidade para se comunicar de forma a explicar um assunto para vender, ou se você tem, por exemplo, gosta de trabalhar mais com coisas técnicas, por exemplo, computação, ou coisas que demanda desenvolvimento, vamos dizer assim, na parte analítica, analisar sistemas, trabalhar com planilhas, com dados, ou se você já gosta mais de se expor. Então, assim, esses conhecimentos vai te ajudar na hora de escolher o que você vai começar e aí até como você vai utilizar esses conhecimentos no seu negócio. Sim. Então, é importantíssimo que ela trouxe aqui também nessa parte de vendas, inclusive. Sim, porque assim, a maioria das pessoas tem justamente essa dificuldade, né, de justamente saber o que fazer. Porque a pessoa pode ser boa em um monte de coisas, mas ela também pode saber por onde começar, ou que está mais em alta. Não que você vai fazer o que todo mundo faz. Eu, particularmente, nem gosto. Eu gosto de ser autêntica. É autêntico, porque criou um spa, né, gente? Gente, e por falar em autêntica, não seria necessariamente autêntica, mas uma coisa que talvez nem você saiba. É que eu sou a única pessoa dentro de Quirinópolis, com 60 mil habitantes, que atende a técnica de shiatsu. Uma técnica japonesa muito famosa e muito antiga. E eu sou a única profissional que
trouxe essa técnica para cá. Porque, assim, quando a gente Do traz Japão para massagem... Quirinópolis, tá vendo, né? Mas é uma técnica muito famosa, assim, é bem tradicional, né? Bem antiga, porque a japonesa é É bem milenar, com certeza, né? antiga. É... E os japoneses são mestres, né? Não. Tudo que eles mexem... Tudo que eles fazem é bom, né? Então, assim, é uma técnica muito antiga. Algumas pessoas conhecem, outras não, mas a maioria já ouviu essa palavra. Eu, particularmente, sempre achei que era uma massagem que fazia só na cabeça, mas, na verdade, ela é o corpo todo. E aí, eu fui lá, né? Eu nunca me canso de estudar, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, quando eu consegui achar um curso, eu fui lá, fiz o curso, amei. E trouxe para o mercado. E trouxe hoje, para na Quirinópolis. Porque, gente, vocês merecem o melhor, né? Minhas clientes sempre merecem o melhor. E aqui no spa eu sempre busco estar o mais preparada possível para atender de uma forma mais ampla, com mais qualidade e mais resultado para quem realmente busca uma melhora. Pronto, vocês viram aí. Só para a gente finalizar aqui, ela trouxe um outro ponto que ela já frisou algumas vezes, que eu observei bastante, que é gosta de estudar. Ela gosta de estudar o ambiente, ela gosta de estudar o que ela está fazendo, o trabalho, buscar novos conhecimentos, porque essa técnica está em Quirinópolis hoje, porque ela buscou conhecimento diferente, diferenciado, algo novo. E ela mencionou também que no meio da semana prepara um dia, pelo menos, para tirar um pouco ali para estudar algo relacionado ao que ela está fazendo. Ou seja, você vai estar diferenciando, não precisa estar pronto para começar, vai se aprontando no caminho. Exato. Mas volta para a palavra do podcast, que é movimento. Movimente-se. E, Dani, muito feliz por a gente chegando ao fim e muito feliz por essa oportunidade do podcast retornar e voltar aqui nesse spa, nesse lugar muito bonito que vocês acompanharam e inclusive vocês podem até deixar você falar do seu Instagram e tal, para as pessoas que querem acompanhar você mais de perto. E mesmo que você não é de Quirinópolis, é região aqui de Quirinópolis, é muito perto. Quirinópolis tem várias cidades perto, né? Tem então, sim. assim, pode vir aqui conhecer o spa. Mas vou deixar você falar nessa parte. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade do espaço em si, né, também. E de você aceitar o convite do podcast de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E, assim, eu confesso que eu achei que eu ia ficar bem receosa, assim, com muita, né, ansiedade, aquela ansiedade boa, mas para mim foi muito tranquilo. Realmente, assim, falar do que a gente gosta, né? Falar daquilo que você trabalha o dia inteiro, para que outras pessoas sejam informadas, talvez inspirar uma pessoa que está começando, né? Às vezes a pessoa... não, mas eu sou fisioterapeuta, mas será que dá certo? Dá! Faz o teste, tenta, é bom, vale a pena. E assim, ter esse momento, né, de amizade também, né? Sim. Relembrar os velhos tempos de conversa, porque se tem uma coisa que eu e o Paulo gosta pouco, é conversar, que vocês podem bem ver. E assim, desde já agradecer o convite. E te convidar já para vir, né? Aproveitar os seus dias aí no Brasil, vir fazer algumas técnicas. Já vou presentear ele depois com uma técnica antes dele ir embora, para ele também poder deixar o feedback dele depois para vocês, de como foi a experiência aqui no spa. Vou deixar assim, viu, gente? E para vocês que estão nos assistindo, seja de Quirinópolis, Santa Helena, Rio Verde, Paranaguara, Caçurro, tem tantas cidades, né? Sim, tem. E aqui é um lugar que muitas pessoas passam, né? Sim. Às vezes de viagem, às vezes para ir para outros lugares. Então, sejam bem-vindos. Nosso @ lá no Instagram é Spa Dani Alves. Temos também a página... Dani Alves com um N só? Ou não? Sim. Assim, simples. Só, Spa simples. Dani Alves. @ Spa Dani Alves. Pronto. Temos também a página, né, do Google. Quem puder, já vai lá. Assim como no Instagram, segue, curte, compartilha, manda pra avó, pra tia. Porque no Google tem a localização, né? Tem certinho, né? Tem a localização, tem saber. fotos, né? No fundo do Clube Eldorado, assim, já pra deixar... bem no fundinho mesmo. É bem fácil de achar também. Uma localização bem fácil. E tanto o Instagram quanto o Google tem bastante informação, fotos, né? O que você faz, votos, como que funciona, tá explicado. Tem tudo Muito explicadinho. bom. E muito conteúdo também para as pessoas realmente ir e se direcionar. Porque às vezes a pessoa chega ali e tá aquela coisa meio sem explicação. Não, lá já tá bem direcionado. Temos ali alguns feedbacks. Sim. Vão lá, gente. Vão lá conhecer. E não esquece de seguir, hein?
Tá feito o convite. E Tá feito. o meu Instagram é @opaulomoisés, que você estiver aí e também quiser acompanhar o @Rota da Jornada do podcast, o Instagram do podcast é você viu, né? @Rota da Jornada e o meu é o Paulo Moisés. Então, muito obrigado pela sua companhia hoje e aí pelo esse episódio importante, esse episódio incrível, essa Sim. pessoa muito especial. Eu falo tchau para todos e até o próximo podcast Rota da Jornada. Obrigado vocês. Tchau, tchau.